verdade, de melhoria regulando para aquelas pessoas que ainda estão no produto antigo, no produto federativo não regulamentado. Tá? É uma questão que foi trazida pela ANS já tem um tempinho, né? A ANS já tinha outros mecanismos de tentar favorecer esses clientes a mudarem os planos regulamentados, e aí ela trouxe mais esse instrumento para favorecer, e a gente tem percebido que através desse mecanismo realmente algumas pessoas têm aderido, porque a realidade financeira ficou mais palpável, né, em relação àquilo que se tinha antes. Então, nós vamos falar aqui do Instituto da Adaptação de Contratos, que foi trazido pela RN 254 da Agência Nacional de Saúde. Só para dar um conceitinho para vocês, o propósito dessa norma, né, é incentivar as pessoas que ainda estão no produto antigo, como eu disse, a procurarem uma nova regulamentação. O percentual, em termos de preço, que foi fixado pela ANS, é de 20,59% nesta modalidade de alteração contratual. Historicamente, a gente tinha o conceito da migração, né, que era aquilo que algumas pessoas já pesquisaram conosco mais de uma vez, inclusive. Eu tenho um plano antigo, quanto ficaria para eu contratar um plano novo? Né? Aí a gente estaria falando da migração, que é quando a gente extingue o contrato antigo e a gente entra num contrato novo, contrata um plano novo, segundo as regras e os preços vigentes. E a novidade trazida pela ANS foi o conceito da adaptação. Qual é a diferença entre essas duas formas? Basicamente, o fator preço. Aqui em cima, como eu disse, a migração, o cliente ele cancela o que ele tem e contrata um novo. Esse contratar um novo segue a tabela vigente. Né? Já aqui na adaptação contratual, o cliente mantém com o plano que ele tem. Só que a gente apenas adequa a cobertura desse plano e ele passa a ter acesso aos eventos do plano regulamentado. Então, não se altera código, não muda cartão, não muda contrato, não é que é um cancelamento e um novo produto. Está tudo a mesma coisa. Só que esse contrato ele vai ser adaptado às novas coberturas previstas pela ANS. A gente fala de novas coberturas, mas na verdade essas novas coberturas já acontecem desde o ano 2000, com a criação da agência e a criação do plano regulamentado. Aqui nós estamos falando de planos anteriores a essa época, 94, 95, foi quando essas pessoas contrataram. A proposta de adaptação ela já foi apresentada aqui para ser justa. Tá? Então, se a proposta for aceita, quais são os impactos, ou quais são os próximos passos? Uma vez aceita a proposta, os clientes inscritos na carteira eles passam a ter todos os direitos assegurados pela ANS no rol de eventos em saúde. Tá? Então, a cada novo rol de procedimentos que a Agência Nacional editar, vocês, de planos adaptados, se essa proposta for aceita, passam a ter essas atualizações de forma automática. Hoje, a gente sabe, existem alguns eventos que estão fora da cobertura de muitos aqui, né, porque são planos antigos que não contemplavam, inclusive, algumas tecnologias que existem hoje. Se esses planos eles fossem regulamentados, a cada operação promovida pela ANS já estariam recebendo de forma automática essa nova cobertura. Então, se esse plano ele for adaptado, já passa a contar com essa nova cobertura prevista pela agência. O impacto imediato no preço para a entidade que optar por essa adaptação é de 20,59%. Como eu disse lá atrás, a migração, a gente tinha o seguinte cenário, por exemplo, eu tenho um plano e eu pago R$300, se eu fosse regulamentar eu pagaria 800, pagaria 600. Isso muitas vezes impedia que as pessoas ampliassem a cobertura. Então, o conceito da adaptação, a grande diferença é justamente essa. Com o impacto inicial de 20,59%, tem-se essa cobertura adaptada, essa cobertura ajustada. Variação das próximas faixas, conforme o nosso próximo slide aqui. Aqui eu preciso só dar um panoramazinho para vocês. Faz parte do conceito de adaptação a questão do preço. Os planos antigos, eles tinham uma liberdade de precificação. Então eu fazia um contrato, dizia que na época tinha duas faixas, de 0 a 66 anos, de 67 para frente. Né? No passado isso era possível. Desde 2000, a agência passa a regular essa questão de precificação e em 2006 ela lançou também as 10 faixas etárias que valem até hoje. Então hoje, qualquer cliente que compra um produto, pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, é obrigatório que nós, operador, indexemos no contrato uma tabela com as variações em 10 faixas, de
0 a 18 anos, 19 a 23. Então, faz parte até 59 ou mais, é o último. Faz parte desse conceito de adaptação a questão da faixa etária também. Então, como que funciona, gente? Necessariamente, a proposta de adaptação entregue a vocês contém essa tabelinha aqui, produto a produto. Então, aqui nós temos o valor da primeira faixa, o valor da última faixa. Isso se essa carteira estivesse em comercialização. O que vai ser importante para vocês? Essa segunda coluninha aqui, que tem esses percentuais de mudança de faixa etária. Isso quer dizer o seguinte: no momento da assinatura do aditivo contratual da adaptação, se essa reajuste concordar com as condições, o beneficiário ele vai ter o aumento de 20,59% que nós já falamos. Isso é pura e simplesmente a adaptação. Quando ele superar uma dessas faixas aqui, ele vai ter um novo incremento pela nova faixa etária. Então aqui, ó, eu descrevo para vocês alguns exemplos para a gente deixar mais claro. Um cliente, por exemplo, o cliente A, com 59 anos. Digamos que ele pague hoje R$100 de mensalidade. Esse nosso cliente, pela adaptação, ele teria uma variação de 20,59% no preço. Então esse preço dele iria para 120,59. Por ele já estar na última faixa etária, que é 59 anos, ele não vai ter mais variação de faixa etária alguma. Então ele vai ter somente aqueles reajustes anuais, inflacionários, técnicos, ele não tem mais mudanças de faixa etária. Já o nosso cliente B, aqui utilizado no exemplo, ele tem 57 anos, por exemplo, ou seja, ele está abaixo da última faixa e tem uma mensalidade fictícia também de R$100. Pela adaptação contratual, 20,59%, a mensalidade dele passa para 120,59%. Então está igual. No entanto, ele tem mais uma faixa etária para ele transpor ainda. Então, quando ele completar 59 anos, a gente volta para esse quadrinho aqui e nós vamos ver que ele estava aqui, ele vai ter um incremento no preço de 39%. Então, esse mesmo cliente, voltando aqui, ele teria, quando completasse 59 anos, o preço de R$ 167,62. Ou seja, ele pagava R$100, adaptou, acresceu 20,59, foi para R$ 120,59. Completou 59 anos, ele passou a última faixa etária e passou a 167,62. Esse exemplo é fictício usando a última faixa, que é o percentual mais alto de valoração. No entanto, ele serve para qualquer faixa, tá? Então, se eu tenho um filho hoje que está até 18 anos aqui, eu vou ter 20,59% do preço. Quando ele completar 19 anos, eu já sei que eu vou ter 15% de aumento sobre essa minha mensalidade. E assim por diante. Esse 20,59% é o imediato, né? Não, quando ele transpor a faixa, digamos que ele tenha 17 anos, ele vai ficar pagando esse mesmo valor mais 20,59 até que ele complete 19. Completou 19, ele mudou de faixa. Aí ele passa a ter aqui 15% de aumento. Essa tabela aqui, gente, já é realidade para quem compra um plano hoje. Tá? Então hoje eu compro um plano, eu sei que com 30 anos eu vou pagar R$200. Quando eu fizer 34 anos, que é a próxima faixa, eu já vou passar a pagar 200 e alguma coisa. Como a agência está mexendo num contrato que tem padrão antigo, então ela teve que achar uma forma de adaptar tanto a cobertura quanto o padrão de preço. Tá? Se a gente for usar esse exemplo aqui, não está nem tão longe da realidade de vocês. A gente tem aqui uma tabelinha depois que a gente pode tratar pontualmente. A gente tem clientes que estão mais ou menos nesse cenário aqui. Lógico que com valores um pouquinho diferentes. Mas nesse mesmo exemplo, se a gente for considerar que com 59 anos ele pagaria 167,62, esse produto hoje, para alguém com 59 anos, custaria algo em torno de R$700. Então por isso que eu disse lá no comecinho da fala, que essa manobra feita pela ANS, lançando a adaptação contratual, foi o que realmente emplacou no mercado. Até enquanto a gente só tinha a questão da migração, as pessoas não iam, porque eu pago 100 e pouco hoje, iria passar para 600, 700, né? Através dessa modalidade aqui, as pessoas estão aderindo, porque vem que realmente essa variação não é nada tão alta se comparada ao aumento de cobertura que vai haver. Né? A gente tem, já foi apresentada aqui para a entidade, a relação das pessoas que estão dentro desse critério, né?
quem é que já tem 59 anos ou mais, e portanto só teria os 20,59%, quem é que tem menos, quem é que vai ter esse salto. E aí a gente fez esse propósito de estar apresentando para vocês isso bem às claras. Como eu disse, é uma proposta que a legislação exige que se faça para vocês. Não é compulsório, o Unimed está obrigando a CEJUS a fazer isso, não está. Se a entidade entender por bem manter tudo da forma como está hoje, ela pode. Ela vai simplesmente negar essa proposta e essa proposta vai ser arquivada. No entanto, pela vantagem que se tem do ponto de vista de cobertura, vê-se que esse mecanismo lançado pela ANS acaba beneficiando muitos beneficiários. E claro que a agência, não é segredo nem para nós operadoras e nem para o mercado, ela deseja que em breve não existam mais clientes em produtos antigos. Quando a gente fala de regulamentado, a gente quer dizer o seguinte: em 2000 lançou-se a regulamentação, né? Foi quando a Agência Nacional definiu: toda e qualquer operadora do Brasil, se quiser a partir de hoje vender um produto, tem que seguir essa cobertura mínima. Então, quando a gente fala de produto regulamentado, a gente quer dizer que esse produto ele segue exatamente a cobertura estabelecida pela ANS. As pessoas que hoje estão no produto antigo não têm essa característica. Pode ter sido firmado, por exemplo, um contrato na época que não tenha cobertura, um exemplo absurdo, mas que não tenha cobertura para ultrassom. Na época era possível, a legislação permitia. Mas pode, não regulamentado. Pode, se ele não for regulamentado, ele pode. No caso do produto antigo, que é o que nós estamos tratando aqui, a agência, quando ela lançou os planos regulamentados, ela informou para nós operadoras o seguinte: esse é o novo plano se vocês quiserem continuar operando no mercado. Vocês vão incentivar essas pessoas que já têm um padrão anterior a contratar o novo. No entanto, se forem pessoas físicas, dentro de outros critérios, você tem que manter esse produto da forma como ele está, se for esse o interesse do beneficiário. Por que nós estamos falando isso? Não trouxe a tabela aqui, mas assim, na época, por exemplo, tinha pessoas lá que pagavam R$80 de plano, e se elas fossem mudar para o regulamentado, iria para 200. Isso lá, e a gente entendendo que isso seria um fator de restrição para muitas pessoas. Se eu lançar uma norma e exigir que as operadoras façam isso, vou penalizar os consumidores. E vão muitos cancelar porque não vão ter condição de pagar. Então ela tem dois cenários, né? Antes dessa regulamentação, tem muitos contratos que são mantidos ainda, e depois dessa regulamentação, onde a partir daquele momento nós não podemos mais vender esses produtos fora do que a ANS permitia. A gente estava até conversando aqui antes dessa nossa reunião começar, e a gente comentou que, em termos de cobertura, está tudo muito igual, né? Quer dizer, a partir do momento que a Agência Nacional estabeleceu que toda operadora tem que seguir essa cobertura mínima, o que varia são parâmetros de preço, parâmetros de rede, coparticipações, se tem ou não tem, porque em termos de cobertura, é tudo igual. Se a cobertura mínima desse contrato original não tem que. Não, porque ele não é regulamentado. Ele é anterior à lei. Entendeu? Todos os produtos comercializados de 2000 para frente, eles são obrigatoriamente, eles têm que estar dentro da 9656, que é a lei que regula essa área dos planos. Os contratos anteriores a ela, a agência reconheceu o seguinte: eu tenho que, se o cliente desejar, tem que ser mantido. Né? E aí ela começou a pensar em mecanismos para incentivar essas pessoas a alterarem suas coberturas. Mas se o cliente disser, não, eu não quero que seja alterado o meu plano, e ele for o detentor do contrato, a operadora, mesmo sabendo que esse contrato tem restrições de cobertura, que ele pode estar deficitário, ou por vários fatores, não pode fazer a alteração compulsoriamente. Pode propor. Tanto que o Instituto da Migração, ele existe desde 2000, foi quando os novos planos aconteceram. Né? Falando assim em experiência prática, né, a gente, de um universo aí de 3 mil beneficiários de planos antigos, a gente teve uma evolução muito pequena de 2000 para cá. Quer dizer, a carteira basicamente continua a mesma. Pouquíssimas pessoas saíram desse e migraram para o outro. Né? Salvo quando tiver alguma necessidade e viram que realmente ficaria mais caro custear o tratamento do que contratar um plano diferente. Dessa forma aqui, nós operadoras vemos que é a última, assim, não a última, mas a mais agressiva manobra que a ANS já fez. Porque ela limitou a variação do
preço e 20,59%. Né? E a gente sabe, pelos cálculos, existem estudos científicos das operadoras e dos hospitais demonstrando que essa variação aqui, de 20,59% permitida pela agência, não supre as despesas extras adicionais que essas novas coberturas geram. Né? Mas aí já é uma outra discussão, quer dizer, a agência partiu para o seguinte cenário: eu entendo que vai ser deficitário, mas eu entendo também que o global para a operadora vai favorecer e vai permitir com que essas despesas fiquem na média. Né? Essa questão aqui, como eu disse, veio realmente fomentar essa discussão novamente. O assunto estava tão quieto pelo fator preço, né? Os consumidores seguravam seus contratos e diziam: não quero mudar, se mudar isso aqui eu não posso pagar mais. Isso lá atrás. Com o advento dessa norma, passou-se a reavaliar o assunto. Olha, com 20,59 eu posso mudar. Se eu tiver acima de 59 anos, então, excelente. Fora essa união, tem todos os porque tem como contrato novo. Mas Tem um contrato novo que a Unimed, independente desse trabalhamento, pode fazer pesquisa notarial para avaliar e aplicar o novo. Perfeito. A Agência Nacional, gente, aqui nós estamos falando de adaptação contratual. Então, assim, é diferente de reajuste. Né? Reajuste segue o princípio da anualidade. Então, eu só posso reajustar decorridos 12 meses, no mínimo 12 meses. Posso reajustar com 20, com 24, com 25, com 30 meses, mas não posso reajustar com 10. Como se eu estivesse contratando uma cobertura. Então, é o preço que se paga para ter essa nova cobertura. A questão do reajuste, a Agência Nacional ela legisla somente no reajuste pessoa física. Quando a gente parte para o plano coletivo, que são vocês, são as empresas, as indústrias, existe um cálculo atuarial que é feito uma vez ao ano, sempre no mês de aniversário do contrato, ou 2 meses antes, para ter uma margem aí de negociação, onde apura-se a relação receita-despesa. E aí é definido o índice. Por que a agência ela não limita reajuste coletivo? Porque ela entende que existe uma entidade, normalmente é um grupo de pessoas grande, que tem poder de negociação. Eu, como operadora, posso de repente perder uma carteira para um concorrente porque propôs um reajuste que não servia para aquela realidade da entidade. Já a pessoa física tem a questão da hipossuficiência. Né? Então, a agência limita, ela trava até aquele X por ano. Então, por isso é que no contrato coletivo, se lembrou bem, quer dizer, 20,59%, nós estamos falando da adaptação contratual e a variação imediata. Boa noite, gente. Para o próximo período, vai haver o reajuste anual normal, como acontece todos os anos. Vai ser feita uma proposta, esses estudos e essas análises. Gente, alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta, talvez não tenha relação com a minha, mas deixa eu saber. Quando que vai acabar esse negócio que você diz, para marcar a consulta particular, ou é pelo plano? É pelo plano. Aqui no 90 120 dias. A gente já tinha conversado sobre isso nos bastidores, né? O senhor já tinha perguntado, mas a gente repete. Então é assim. É pelo plano. Dá licença só um minutinho. É pelo plano. É 120 dias. Particular, para hoje a parte. R$300. Quando é que vai acabar? Tá, nunca. Porque veja, hoje a Unimed, a AMIL, qualquer operadora, ela compra o serviço dos seus profissionais. O que a agência fez no ano passado, eu acho que foi um avanço, gente, mas um avanço muito grande para o mercado, né? Ela instituiu uma norma que regula os prazos que eu tenho que disponibilizar uma consulta para cada um de vocês aqui. Então, se eu tenho uma necessidade, eu preciso de uma consulta com um dermatologista, a agência colocou lá, olha, para dermatologia, prazo máximo que o cliente pode aguardar é de X dias. Vale lembrar para vocês, e colocando muito claro, isso é norma, é lei, está aí à disposição de vocês podem pesquisar. A agência não fala da pessoa física do médico, ela fala da especialidade médica. Por isso que eu falei, até brincando aqui com o senhor Norberto, que isso nunca acaba, porque eu não posso... Já foi para nós, né? Eu não posso, na verdade, como é que eu digo para vocês? Eu não posso exigir que o profissional ele cumpra aquilo que eu quero.
Você pode exigir que você se afaste do plano? Eu imagino que existe um mecanismo assim para isso. Então seria bom. Até porque é controle, né? Agora, pela legislação, eu tenho que atender o interesse do consumidor. Então eu tenho que disponibilizar essa consulta para ele em X dias. Né? Quantos dias? 15? 7 dias Urologista. para especialidades básicas, 14 dias para complexidade, 21 dias para internações. Mas como você não consegue marcar? Nenhum dos dois urologistas da coisa aceita marcar. Acessa-se a Unimed e a Unimed vai disponibilizar para o senhor esse profissional dentro do prazo da lei. Por que eu disse que foi um ganho muito grande para o mercado, né? Porque não se tinha esse parâmetro. Ah, o que é muito tempo para mim? Ah, muito tempo para mim pode ser 2 dias, muito tempo para mim são 30. Então a agência veio e regulou. Ela falou, bom, para a especialidade X são 7 dias, para essa são 14, para urgência e emergência 24 horas. Exames de baixa complexidade são 7 dias. Então colocou-se uma norma instituindo isso, né? E aí, assim, qualquer cliente que desejar, que precisar, vai fazer uso dessa legislação, que acho que foi extremamente protetiva, né? Acaba preservando aí o acesso e o direito de vocês. Lá em protetiva, quando nós começamos existia filme de médico. Não tinha filme em Campinas. Hoje tem firmas com 3 mil, 10 mil funcionários. Tá. E os médicos são o mesmo. Entendi. A ANS, ela tem um número X de médicos por operários ou não? A ANS não. É coisa da feira. A ANS não. O Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, eles acabam traçando alguns indicadores baseados nos regionalismos, né? Então, aqui para o estado de São Paulo, região 1, estima-se 1 médico para cada X mil habitantes e tal. Existem esses estudos da área médica. A Agência Nacional, ela realmente não prevê isso. No entanto, mas veja só, ela trata do assunto pela via paralela. Ela não me diz quantos médicos eu preciso ter, mas ela me diz quanto tempo eu tenho para te dar o atendimento. Então, mesmo que eu não tenha um profissional aqui, ela exige que eu disponibilize essa consulta para você, podendo inclusive haver reembolso no caso de deslocamento e tal, dependendo da distância que esse meu médico tiver. Eu entendo assim, considerando todo esse movimento em relação a médicos, né, que a gente está acompanhando aí, mesmo do próprio governo federal, a gente vê que é uma forma que a agência atende de regular o setor privado e vai, na verdade, tocar na questão financeira. Olha, se não tem profissional, se você não consegue dar vazão a esse atendimento, disponibiliza essa consulta em X dias e, se for o caso, custeie esse deslocamento. Né? A gente vê que isso é uma forma que realmente veio agregar bastante segurança, principalmente para o consumidor, né? Para nós também, porque antes a gente não tinha também esse parâmetro de colocar tecnicamente o que é e o que não é. Quanto tempo, o que é razoável, não é? Então a gente regulou esse ponto. Então, daqui para frente vai haver mais indústria. Sim. Muito mais pessoas. E a Unimed não está acompanhando isso. Na verdade, assim, a gente teve no último ano 10 médicos novos, mais ou menos, cerca de 10 novos prestadores, né? Além dos prestadores que nos atendem e que atendem aí a população no centro médico, né? Que são alguns especialistas aí X dias por semana, que é mais um recurso que é oferecido a vocês. Então hoje, além da rede de consultório e do próprio intercâmbio, né, que eu posso deslocar isso no caso de uma necessidade, existe também o centro médico, que onde se disponibiliza a agenda médica em uma carga horária e onde a gente tem um fluxo de pacientes bem interessante diariamente. Eu gostaria que hoje, quando chegar aqui no médico, né, primeiro, colocar essas coisas. Sem dúvida. Demanda de médico é pouco. O centro médico é aquele ali atrás? Da frente da Outra coisa, por que os pacientes aqui do Estados Unidos não são encaminhados para o Hospital Velho, Hospital Médico, e sim para a Piracicaba, que é muito mais difícil? Tem a ver o assunto específico, o assunto não, o problema, né? Existem algumas... a distância menor aqui. Não, o senhor não entendeu. A necessidade do paciente, quer dizer, existem alguns centros de referência que tratam determinadas patologias. Ah, eu quero tratar em Sorocaba, mas de repente existe um centro de referência que trata aquilo no Botucatu. Então, pelo critério médico, vai ser deslocado para lá. Mas
existem casos e casos, né? Eu posso, por exemplo, justificar o desejo de Ele poderia estar fazendo fisioterapia, tomando não sei dizer, porque aí já entra critério médico, né? Sim, mas é relacionado a um médico. Você falou do PA. Centro médico. Não é o... Centro médico é um atendimento que é feito aqui na Maneco Pereira. Eu pensei que era no PA, porque no PA é residente de... É o atendimento, é um recurso não é nem médico formado. Em frente à Santa Casa. Esse centro médico que eu disse é a continuação da Maneco Pereira. Né? Então a gente tem ali, tem o pessoal, só um minutinho, gente. Tem o Mercado Dia por Centro, o novo aqui, o senhor segue em frente, o próximo quarteirão à direita. É uma área ali com atendimento eletivo agendado. Agendamento na Unimed. Isso mesmo. Isso mesmo. Por que a gente não consegue resolver nada? Às vezes você tem alguma dúvida que você podia tirar do telefone, você não consegue falar. Aí já aconteceu de eu ir lá tirar uma dúvida e ficar 1h30 esperando. Entendi. Então eu acho que o telefone ia tirar o fluxo lá do atendimento e você tem um monte de coisa que você pode resolver. De repente uma dúvida pontual, Você não consegue falar no telefone lá. Eu já tive problema de ir para Campinas, ter que resolver lá. Fiquei 3h30 na Unimed lá tentando resolver. O Edson estava comigo, ele sabe, falando, eu quase perdi a nossa cirurgia porque às vezes. Fiquei 3h30 na Unimed tentando se comunicar com o telefone. No fim, o que salvou foi o e-mail. Senão, eles não atendem o telefone. Então, normalmente deve estar faltando funcionário para isso. A gente, assim, baseado em algumas percepções que a gente teve, a gente está criando algumas esferas novas de atendimento. Então, assim, até maio do próximo ano está sendo criada a seção de ouvidoria, que é um outro canal, independente de tudo que já existe. Né? É um outro canal que esse nosso cliente vai poder acessar. Não temos ainda porque é para maio, né, a vigência. Mas provavelmente, e assim, como ouvidor mesmo, pelo cargo, tem que ter uma habilitação técnica para ser ouvidor. Então, talvez até esse profissional não exista aqui na nossa cidade. A gente tem que captar fora ou dar um treinamento. Não, mas aí quando a gente fala de ouvidoria, é regulado inclusive pela ANS. É uma célula bem séria e é regulada por lei, né? Então vai ter lá as atribuições e é mais uma esfera de atendimento que vocês vão ter. A questão telefone está sendo criada também uma central de relacionamento. Então, assim, nós vamos ter, pensando fisicamente, uma célula de recepção, que é onde se tem um atendimento presencial, uma célula de relacionamento, que é todo o atendimento virtualizado, telefone, e-mail, site, qualquer coisa que não seja presencial, né? E a estação da ouvidoria. Agora eu vou falar com uma outra pessoa que não está presente, que é um cirúrgico, já trabalhava com o mais antigo conhece, ela trabalha na secretária de protocolo. Tá. Ela estava com uma amiga esse dia, que ela vai participar da Unimed, que ela não está aguentando mais pagar R$600 por mês. Tá. E continua aumentando, falando por ela. Mas ela tem pessoa física? Ou é pela serviço? Não, pela serviço. E eu dei, já foi em casa, eu dei essas decisões do STJ, do Supremo, para ela ir lá para a Unimed e levar para consultar lá. Entendi. Levou lá, mas no seu caso, continuou, ela falou, acho que quantas vezes eu não aguento pagar R$600 por mês. Já tem já 70 anos. E aumentar posteriormente aos 60 anos. Tem que avaliar contratos variáveis, né? É até assim, bacana, se ela já procurou a gente pode pacificar essa informação. De repente, reavaliar o preço. Procura o nosso departamento comercial. Qualquer dos nossos vendedores consegue prestar a informação. Agora, uma pergunta aqui. Por que a Unimed não permite ao médico pedir todos os exames que a pessoa precisa? Não tem essa restrição. Tem sim, porque eu já ouvi de vários médicos. Eu queria saber o porquê. Pode ser Então, na verdade, como eu disse, Tem médicos lá que se dizem para cortar os programas. pensando em regulação, não se tem nada que se coloque essa restrição. Né? No caso de um profissional que divulgou essa informação, ele pode oficiar a Unimed, ele pode procurar a Unimed para entender quais são esses critérios. Né? Hoje, na área da medicina, está muito
vamos usar um termo bem escuro, mas está muito na moda, né, a definição de protocolos. Isso é reconhecido, inclusive, pelos conselhos. Então, quando se tem a evidência de tal patologia, deve-se X, Y, Z exames, né? Mas isso não impede o profissional, se ele julgar necessário, de evidenciar por outros meios. O protocolo diz que eu posso realizar esses exames. As evidências médicas prevêem que eu preciso fazer esses exames. Mas se for necessário qualquer outro, o médico, pelo próprio conselho dele, pela inscrição dele, ele pode solicitar sim, pessoal. E mais uma coisa. Por exemplo, o meu plano me dá direito a isso. Tem que ir na Unimed pegar guia. Aí você vai, pega a senha, pega um termo nome, daí lá dentro vai ter que fazer o que você tem direito, uma coisa que já é. Entendi. Por quê? É algum laboratório? É algum exame de Não, às vezes dependendo da especialidade, às vezes ela tem que pegar a comunicação. Tá, não, eu só estou perguntando isso porque, assim, analisando só essa informação que a senhora trouxe, teria duas situações. Ou esse exame ele demanda uma perícia médica, uma auditoria médica, ou esse exame não é feito autorização remota diretamente pelo prestador. Se for nesse primeiro cenário aqui, o prestador não tem um sistema que possa fazer essa autorização. Aí é feito esse encaminhamento para a Unimed. Se for nesse segundo cenário, em que é necessário realmente essa perícia médica, essa guia tem que ser deixada para a Unimed autorizar e pode levar até 24 horas para que essa guia seja disponibilizada. A questão de deixar a guia, né, a questão tem que aguardar o atendimento, também está sendo tocado por essas mudanças que nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, a senhora pode optar, eu vou aguardar o atendimento presencial aqui na Unimed, ou eu vou deixar essa minha guia para vocês autorizarem e amanhã eu só faço retirar. Foi uma outra mudança que nós fizemos. Até verificando que alguns clientes acabavam aguardando ali presencialmente sem haver necessidade. Quer dizer, se eu estou aqui só para autorizar essa guia, eu não posso só deixar essa guia e voltar a retirar amanhã sem ter a senha. A gente começou esse projeto piloto há umas 4 semanas, mais ou menos, 3, e assim, surtiu muito resultado mesmo. A gente alterou o sistema, tivemos que fazer algumas mudanças lá, mas faz parte dessas novas células de atendimento. Nesse caso, eu estou falando que o médico pediu o meu exame para fazer um estudo. Tá. Eu levei aqui, nem pouco. Tá. Porque eu bati de frente. A Thaís autorizou. Por que acontece isso? Não sei. Pode haver, por exemplo, se ele negou, pode ser por questão de cobertura. Não. Se ele, por que a Thaís pegou, deixa aqui comigo, e ela chamou está autorizada? Se ele recomendou que o senhor fizesse em um outro lugar que não em São Paulo, pode ser um outro lugar. Não recomendou. Não, estranho, porque o senhor está nesse grupo dos planos antigos? Provavelmente o plano do senhor não tivesse cobertura, né? Mas por que a Thaís pegou e autorizou? A minha dúvida O senhor não perguntou na época isso? não, porque quando eu falei que eu ia para um advogado, ela pegou, o assessor lá e falou, não estou nervoso, porque você tem que fazer diferente. Mas a guia, eu deixei com ela, disse que eu estou autorizado. Faz tempo isso não? Não, mas não é tão pouco. Voltando à adaptação, com a adaptação, o número de consultas, leite permanece o mesmo. Permanece isso mesmo. Não quero nada. Assim, Aumento do número de consultas. na verdade, quando a gente fala de adaptação contratual, os planos eles não podem ter limite de consultas. O que existe? É um parâmetro de participação financeira a partir da X consulta. Então eu faço 10, a partir da 11ª eu participo em X reais. Isso pela INS, plenamente aceito, tanto que hoje nós vendemos produtos com essa característica. Então a gente vai fazer a ampliação da cobertura, mas os parâmetros de coparticipação continuam os mesmos. Questão de internação. Se o plano de vocês antes tinha só, por exemplo, 10 sessões de UTI por ano, isso perto terra. Porque isso sim era limite. Na época era permitido, mas com a adaptação não pode mais. Então limite para internação, limite para UTI e tudo mais, não pode. O que pode é coparticipação. Coparticipação pode. O que seria essa Nossa, é o seguinte.
seguinte, quando nós fizemos o plano, foi em 94, e tinha certas restrições. E depois o governo determinou que todos os planos, tanto que eu, por exemplo, eu não tinha a parte cardiológica, tinha várias coisas Federativo. e o governo determinou, então foi adaptado todo. Hoje, por exemplo, meu plano deve ser de todos, eu não sei, cobre tudo. O senhor já está no plano regulamentado, então, é isso? Não. É anterior. Se o plano do senhor é anterior, ele não foi adaptado. A menos que o senhor tenha feito na época a migração ou a adaptação. Como que cobre tudo? Assim, o senhor pode ter feito na época, assim, lá atrás, os planos eles tinham uma formatação básica e o cliente podia comprar módulos separados, né? Ah, então eu tenho um antigo, comprei lá o projeto do coração, que me dá os eventos cardíacos, comprei o custo elevado, então, continua sendo um produto limitado, mas ele tem coberturas adicionais colocadas a ele. Isso, quando a gente está falando, mas mesmo nesses casos, há planos que têm a cobertura, mas tem limite. Então eu posso fazer esse procedimento relacionado à área cardíaca, mas somente um por ano. Né? Então, com a adaptação contratual, isso não acontece. O senhor só vai ter questões de coparticipação. Ah, vou ter tantas consultas para usar, vou poder ter tantas, sei lá, internações colocadas, mas coparticipação. O senhor pode fazer ilimitadas, desde que contribua com uma parte, com um percentual acordado a partir da X consulta. Eu lembro que aí passou a ser cobertura total. Tá. Pode ser que Não, era federativo 1, 2, A, B, C. Aí o C dava direito a todos. O A dava um certo. Agora veja só. 1, 2 e 3. Mesmo sendo federativo 3, por exemplo, o 3 era mais completo? Era mais completo. Não, mas federativo 3 ou não, já era mais completo, né? Mesmo sendo federativo 3, o senhor vê, lá atrás, quanta tecnologia nova já aconteceu. Esse plano do senhor, por mais que tenha esse módulo, por exemplo, vamos usar o exemplo da cardiologia, por mais que ele tenha esse procedimento cardiológico, muitos exames são novos. Ele não contempla essa regulação que foi feita lá em 2000 que o senhor citou. Né? Quando a gente fala de adaptação contratual do ponto de vista da lei, a principal vantagem é assim, em janeiro está previsto um novo rol. A agência já se pronunciou que ela vai lançar uma nova cobertura em janeiro. O plano do senhor, se for adaptado, já absorve automaticamente isso. Hoje, se o senhor se mantiver nesse mesmo produto, vai sair lá o rol em janeiro, o senhor não vai acatar, o senhor não vai ter direito a essa nova cobertura pela INS. Continua tudo da forma como o senhor tinha lá em 2000. Como eu fico sabendo as coberturas? As coberturas, assim, sempre que a agência edita uma norma, ela publica, lógico, Não, né? eu digo o meu plano. Quer dizer, eu acho o seguinte, que a Unimed, por exemplo, deveria, você tem direito a isso. Ok, pode ser Porque disponibilizado senão por uma cobertura. obriga a pessoa, você tem que entrar em juízo para pegar uma largada para você fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu com um homem que estava lá em Manaus. Ele fez. Isso, Não, mas aquele contrato antigo. Não, aí que é antigo. Não, mas é esse ainda, tá? Mas essa adaptação que saiu depois, não tem. Não, mas essa que saiu depois não existe hoje. Nós estamos falando assim, as novas alterações que a Agência Nacional promover, o senhor só vai receber automaticamente se for um plano regulamentado ou com cobertura adaptada. Do contrário, segue esse contrato antigo que a senhora falou. É lá aquele contratinho ainda. Não tem nada de novo naquilo lá. Né? O que existe, sim, existem realmente esses módulozinhos, né, que eram adquiridos na época. Mas, então, entrando isso aí, no plano coração, Tá. certo? Eu fui fazer um teste de estilo, a Unimed falou que não podia cobrir. Que é relacionada ao... Mas assim, o nome coração é o nome do módulo, né? Projeto Coração, né? Não é. Mas se o exame, por exemplo, foi lançado recentemente, ou sei lá, 5 anos, ele não estava dentro daquele escopo lá, né?
Por isso que a gente sempre está reforçando que a adaptação ela veio realmente beneficiar, porque esquece tudo que a gente tinha lá atrás e passa a atrelar a cobertura de vocês, usuários de plano antigo, a uma cobertura que é atualizada a cada 2 anos, pelo menos, pela Agência Nacional. Então nunca esse plano vai ficar obsoleto em relação a novas tecnologias. E o avião? Transporte aeromédico, que tinha na época, né? Sim, eu tenho. A proposta de adaptação que foi encaminhada pela ANS, inclusive, ela exige que nenhuma condição mais favorável será retirada do consumidor por conta dessa adaptação. Então toda a cobertura que você já tinha vai continuar. O que existe a cobertura principal, onde fala quais eventos médicos e tal, passa a ser regulamentada. E desde que houve essa mudança, foi em 90 Em 98 a criação da lei, em 2000 a criação da ANS. De lá para cá, esses planos que não aderiram a essa mudança permaneceram como plano antigo. Que tipo de cobertura que eles perderam no geral, daquele tempo para cá, que houve dessas outras coberturas que não estão sendo atendidas? O que existia, por exemplo, é assim, cobertura parcial em muitos itens. Não é que não tinha cobertura, mas ultrassons, eu cubro 1 por ano. Próteses, eu não cubro. Né? Talvez algumas pessoas nem tenham sentido na pele isso, porque não tenham precisado, porque eram assim, alguns itens de baixa incidência. Né? Agora, assim, por exemplo, nesse último rol, no penúltimo rol que a agência lançou, foi o famigerado PET scan, né? Que é aquele exame super avançado para detecção de câncer e tudo mais. Um exame muito, mas muito caro, que foi disponibilizado nos planos regulamentados. Isso impactou o preço dos produtos em cerca de 15%, todo esse rol. Esse, por exemplo, é um caso de nova cobertura, de novos códigos, de novas tecnologias que só foram disponibilizados nos planos regulamentados. Os antigos ficaram de fora. Então, se algum de nós, nunca aconteça, mas se a gente precisar de um exame desse e tiver um produto antigo ainda, não vai ser liberado por conta disso. O conceito da coparticipação é assim: o plano ele dá cobertura, porém a senhora divide comigo o preço, seja 50%, seja 30%, seja R$1, né? Então quando a gente fala de coparticipação, é dizer o seguinte: no ano a senhora tem limitadas consultas, pode fazer quantas precisar, porém, a partir, por exemplo, da 11ª consulta, a senhora paga R$30, a senhora paga R$20. Tá? Existem alguns planos federativos que têm essa característica. Então eu cubro 6 consultas, não tem, sem limite. Então a senhora está tranquila. E essa coparticipação seria Pode acontecer. Eu vendo hoje um produto pessoa física que ele tem a seguinte característica: eu tenho coparticipação de 50% sobre o custo real do exame em tudo que for ambulatorial. Ou seja, se for internação, a Unimed paga tudo. Mas se for ambulatorial, eu tenho coparticipação de 50%. Já eu tenho um outro plano que diz o seguinte: só tem coparticipação se utilizar além das 4 primeiras consultas. E aí, a partir da 5ª consulta, paga-se R$20. Então, esse parâmetro é muito livre. Pode ser criado diversas formas de coparticipação diferentes. No caso de vocês aqui, falando especificamente da Sejus, se o plano atual ele tem algum fator desse, posso fazer tantas consultas por ano, posso fazer 2 ultrassons por ano, vai permanecer a título de 3 o quê? Federativo 3, né? Se tem essa coparticipação, continua a coparticipação, mas nós não estamos falando aqui de limite. O plano é sem limite, só pode fazer quantas consultas precisar. Mais uma coisa, agora a gente mudando, adaptando o nosso a gente vai receber ou vai ter um escrito assim, quem tem direito, quem não tem direito. A entidade, ela vai receber uma minuta contratual que é, na verdade, a grande segurança para todo mundo. Porque a minuta contratual, ela faz referência ao rol de procedimentos da ANS. Para vocês terem ideia, quando a gente falar de rol, a gente fala de aproximadamente 5.000 eventos, 5.000 códigos de procedimentos médicos. Então, nenhum contrato do mundo contempla essa tabela. Até porque essa tabela é dinâmica. Então, se eu tenho um contrato hoje, eu resolvo colocar essa tabela impressa ali, amanhã surge um código novo e esse contrato já está atuado. Então,
a Agência Nacional ela faz menção ao rol de eventos em saúde. Tá? Então, quando a senhora quiser saber, digamos que a gente consiga fazer a adaptação. O que cobre meu plano? Basta a senhora acessar a INS, eles vão descrever para a senhora, através do site, mesmo do Atende Consumidor, que é um 0800 que a Agência Nacional tem, ela pode consultar ali todas as coberturas que vão ser asseguradas para a senhora. Não existe listado código a código, mas a Agência Nacional é quem detém o poder sobre as operadoras. Tá? Então, se ela disser, a partir de janeiro, que tem que cobrir tal procedimento, para aqueles contratos que se enquadrem nesse critério, vai ser atualizado isso automaticamente. Porque nessa nossa primeira, na entrada na Unimed, a gente recebeu aqui da Sejus um papel com todos os... Isso lá atrás, a senhora diz, né? Na época, por isso mesmo que esses contratos hoje apresentam problema, porque na época fazia-se uma cobertura, é aquilo e aquilo. Eu colocava lá todos os códigos, cobre isso, ponto. Né? A Agência Nacional tem uma equipe de técnicos que desenvolve isso. Né? Então, foge ao interesse da operadora, ao interesse da cidade, do mercado. É o que o governo federal disser que tem que ter cobertura. Então, esse Federativo 3 cobre tudo? Não sei dizer. O Federativo 3 tem alguma restrição? O que, por exemplo? Não cobre ressonância. Sessões psicológicas. Mas teve uma mudança, Não cobre psicologia, mas ressonância cobre. Gente, importante, só aproveitando aqui a pergunta, seu nome mesmo? A pergunta da Jaqueline é importante. Por que antes não cobria algumas coisas e agora está cobrindo? Não é que está cobrindo, né? A Unimed fez uma adaptação, uma mudança em sistema de gestão dela e nós percebemos que realmente tem algumas travas que estão abertas. Então, assim, a cobertura, por exemplo, não está se fazendo os devidos bloqueios e as cobranças. Por isso que a gente pegou isso, inclusive, com outras carteiras. Né? O cliente dizendo, mas eu fiz um exame, eu sei que não cobra, eu tenho que pagar, mas não recebi cobrança. E aí a gente viu que realmente essa questão estava aberta, está sendo tomada algumas providências aí para a gente sanar isso quanto antes. Então, mas está acontecendo, vocês teve essa... Acontece. Então, mas vocês não vão ser onerados por causa disso, tá? A declaração pode ser isolada também, não pode? Não pode. Assim, ela pode ser, ela é por contrato, né? Então, se eu tenho um contrato com a titularidade a ser justa, é por contrato. Já se eu for pessoa física, contratante do antigo, é esse contratinho pessoa física. A Unimed, pelo que eu entendi, tem essa tabela pela idade. Certo, faixa etária. E nós estamos perdendo, porque antigamente era 65, agora passou para 59. A outra alteração. Se já tem essa tabela, nós já vamos ter que adequar essa adaptação. Por que está cobrando esses 20,59 e não faz a transferência automática? Veja só. Nós vamos ter dois prejuízos. Os 20,59 na verdade, ano e mais a tabela ano a ano. Na verdade é assim, é como se essa cobertura ela fosse plenamente adaptada à regulação. Atualmente, a regulação não permite mais um contrato com duas faixas etárias. Até por causa do risco. Porque tem muita demanda hoje discutindo o valor de plano médico. Porque na época, por exemplo, de 0 a 65 anos era 100. De 66 até 999 ia para 400. Qualquer ação hoje está julgando isso realmente, esse aumento abusivo. Mas naquela ocasião, isso era permitido. A agência, quando ela coloca aqui essa variação, gente, se vocês quiserem, tem cadeira aqui, ó. Fica mais fácil para vocês verem aí. Não vou conseguir enxergar. Essa variação aqui, ela já respeita inclusive o Estatuto do Idoso, né? Que já coloca os aumentos em razão da faixa etária acima de 60. Então ela coloca aqui 59 anos como a última variação por faixa etária. Para quem já tem 59 anos hoje, a adaptação ficou melhor ainda, né? Porque aí só vai ter o valor atual acrescido de 20,59%. A questão que o senhor levantou e falou bem, né? Quer dizer, se eu tenho 44 anos aqui, hoje eu tenho minha mensalidade acrescida de 20. Quando eu completar 49, eu tenho mais 30%. Né? Porque assim, na verdade, a adequação da idade
a nova cobertura. Mas já que nós vamos ter essa tabela, por que temos 59 hoje? Porque o senhor pode fazer aniversário só daqui a 4 anos, por exemplo. Mas ter o Por exemplo, aqui, ó. Se o senhor hoje tiver 44 anos, certo? O senhor já está aqui, ó. 44 anos. Digamos que a mensalidade seja 100. Se não houvesse a questão imediata da adaptação contratual, essa mensalidade só iria subir quando o senhor completasse 59 anos. Aí, se eu pagar os 20,99 hoje, Essa tabela aí é para quem entra agora? aí não vai ser os 1.000. mas aqui, esse 30 só quando o senhor fizer 49. Mas se eu tiver perto Se o senhor tiver perto, vamos usar o exemplo então, né? Hoje eu tenho 44, eu faço 48, eu faço 49 em dezembro. Perfeito. A observação do senhor bem feita, tá? É exatamente isso. A equipe técnica da agência, ela limitou o acesso à adaptação, dizendo, operadoras, ofereçam ao mercado com a variação máxima inicial de 20,59%. Isso que o senhor falou, perfeito. Tá? Algumas pessoas vão ter duas variações de preço, de repente, em menos de um ano, em menos de 2 meses. Pode acontecer. E é aquela história, né? Na verdade, não é lei, né? A agência, assim, ela está mexendo num cenário lá de 94. Então, nos erros e acertos que ela já cometeu, esse, digamos, é o cenário mais ajustado que ela conseguiu lançar para o mercado, tanto que lançou, e assim, lançou inclusive uma consulta pública para que as operadoras se manifestassem. O que vocês acham? As operadoras mudaram as manifestações, mas pouquíssimo foi aproveitado por ela. Quer dizer, a agência editou essa norma, é a RN 254, vocês podem ler na íntegra, e lá realmente prevê isso. Isso aqui não é previsto por nós, tá? Isso é importante deixar claro. Esses percentuais aqui, existe um documento chamado Nota Técnica Atuarial, que são profissionais de estatística que desenvolvem essas variações. Então, quanto eu vou ter de variação de custo para essa pessoa que sai de 18 anos e passa para a segunda faixa? Isso aqui existe um documento técnico aprovado pela INS, não é a operadora que define. Se fosse assim, a gente correria o risco, por exemplo, aqui vai ser 200%. Então a agência coloca isso criteriosamente, tecnicamente. Só uma pergunta. Ali naquela última faixa, 59, antigamente subia quando foi 57, teve um reajuste, porque mudava o plano. Foi feito automaticamente. Então agora com 59 aumenta 39% em cima do anterior. Deixa eu só ver se eu entendi. O senhor comentou que com 57 anos o preço já mudou. O preço já mudou. Tá. Se o preço mudou por faixa etária, o senhor vai continuar pagando esse mesmo preço acrescido de 20,59 até enquanto tiver 58 anos. Completando 59 anos, vai ser o preço que o senhor estava pagando acrescido de 39%. Essa continha, ela, em 98% dos casos que a gente estudou, é muito inferior à prática do mercado nos planos regulamentados. Ou seja, com 59 anos, quanto eu, o cliente, pagaria para contratar esse plano? Muito acima disso. Esse, lá em cima, de 24 a 28. Tá. Esse de 21 é quando entra de plano novo? Exatamente. Digamos que essa carteira estivesse em comercialização ativa. Tá? Não está, mas digamos que ela estivesse. As novas inclusões seguiriam esse referencial de preço aqui, 121. Porque aqui a gente está falando de novas inclusões. Mas eu tenho um filho com 24 a 28 anos que está pagando 80. Por quê? Porque ele já estava inscrito antes da adaptação. Esse preço, essa coluninha aqui, ela só vai se aplicar se o cliente ingressar no plano depois da adaptação contratual. E aí isso só aconteceria se a carteira estivesse ativa, né? Tivesse o mesmo tempo. Isso. É esse exemplozinho aqui, ó. Deixa eu partir para esse slide aqui para ficar mais fácil. Então eu pagava, antes dessa nossa reunião aqui, eu pagava R$100. Aí a gente assinou a adaptação, deu tudo certo. Eu passei a pagar 120,59. Porque aí eu completei 59 anos, eu passei para outra faixa. Eu tive meu preço carregado em 39%, que é o percentual técnico da agência. Passei a pagar 1,6762. Tá?
É exatamente isso. Então, quem está, ou quem tem algum dependente que ainda está antes dos 59 anos, vai ter essas variações em percentual aqui. Não é essa coluna, tá, gente? Não é que vai passar a pagar as 549,22. O valor que ele paga atualmente. Tantos por cento sobre o valor atual do boleto nacional. É o seguinte, em casa nós éramos 5, depois minha filha tem o menino dela, e daí ela fez um plano para ela, normal. E ficamos em 4, eu, minha esposa e mais 2 filhos. Aí, agora eu recebi uma correspondência falando sobre excluindo, com exclusão de 2 filhos que já atingiram a maioridade prevista. Qual que é a maioridade? 21 ou 24. 24. Então, um está na Caixa Federal, ele tem um cobertor na Caixa. E o outro, ele tem que fazer um plano novo. Ele cai nesse. Não, porque esse aqui é produto coletivo. O Célio tá com a gente aqui e ele tem a tabela da pessoa física. O senhor pode informar a idade e o Célio já passa quais são as opções de plano que o senhor tem. Ele não vai ser penalizado em carência, tá? Vai ser feito uma transferência. Exato. Ele só vai deixar de estar no plano do senhor e vai poder contratar um outro plano para ele. Foi o que aconteceu com a minha filha. Desvincular. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Melhores características, né? Porque daí ele já está contratando um regulamentado. Você falou em 24 anos. Eu fiz semana passada com a minha filha, que ela tem 24 anos. Daí saiu do meu, daí eu vou pagar R$697. Vou regulamentar. 24 anos. Mas aí vai cair na minha mensalidade, vai sair do meu. Quando ela for, assim, quando a senhora já fez esse plano, fez o cancelamento dela também? Tá, porque assim, o cancelamento automático vai ser no dia 30 de nove. Mas se a senhora já contratou um plano, já convém baixar agora, porque ela já está coberta no outro. Senão vão ser gerados 2 boletos, a cobrança dela aqui e a cobrança dela no outro. Se acontecer isso, a senhora comparece ao Unimed pedindo para cancelar o plano antigo e leva o boleto para nós antes do vencimento para que a gente receba os dólares. Tá bom? 21 se não estiver estudando, 24 se estiver estudando. Certo? Até 24. Até 24. Agora, então, quando completar 25 é que perde o direito. Se estiver estudando. Exato. Até o final do ano, se for aprovado os 32 anos, que entrou o projeto essa semana, vai para os 32? Aí teria que fazer uma consulta ao jurídico, mas já houve esse mesmo questionamento aqui, no seguinte sentido: eu recebi uma carta de exclusão do meu filho que tem 22, mas ele faz faculdade. Quer dizer, a gente não tem essa informação. Então, na própria carta, consta lá, se houver algum fator que caracterize um vínculo especial de dependência, basta informar a Unimed que esse cancelamento ele não vai ser feito. Ele está dentro ainda do que prevê o contrato. 24 anos, o mesmo que mude. Se houver alguma mudança de natureza maior, quer dizer, uma lei, sei lá, instituindo um novo parâmetro de dependência, aí compete uma análise jurídica para ver se aplica ao caso ou não. Mas a questão 21, 24, se precisar, só apresentar o comprovante para nós, não tem problema nenhum. Nesse caso que eu falei com o senhor do meu Do senhor, exato, perfeito. Pode até levar o original que a gente tira a cópia lá. Ou, caso o senhor já tem a cópia, cada um você já recebeu naquele e-mail, na proposta. A proposta tem um anexo, se não me engano, um anexo 1. Anexo 1, o anexo 1, ele traz o nome do cliente, certo? Quanto ele estava pagando e para quanto vai o plano adaptado. Para fazer essa migração de procedimentos, exatamente. Mas tem individual ou não? Por causa do independente, você sabe lá. Aqui, ó. Aqui só dá as pessoas que estão no plano antigo, né? Porque as pessoas que estão no plano regulamentado não vão ser afetadas por essa mudança.
Tá bom, já vai para 2.500. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? O que Agora eu vou querer repetir só as perguntas. Tem que dizer, ó. Sim, tem. O que eu gostaria de propor a vocês, né? Vai ter que ser uma votação, né? Todo mundo perguntar logicamente. Espera. É pegar essa documentação, passar para vocês, para todos, né? O quanto antes, e propor uma outra reunião daqui 60 dias, 30 dias, não sei quanto vocês quiserem. A gente, exatamente, cada um pensa, a gente volta aqui. Se a maioria decidir por essa migração, a gente faz. Se a maioria decidir pela não migração, a gente não faz. Só isso.